Fala, meus amigos do Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Hoje eu tô com um bólido diferente para mostrar para vocês. Vou falar um pouquinho desse carro que muita gente me pede informação. Vou falar um pouquinho de problemas, de pontos positivos, pontos negativos desse carro. É muito baseado nas opiniões dos donos. Então eu fiz um levantamento aí que eu vi que alguns meios de comunicação não falaram muito, né? Então eu queria abordar justamente esses pontos. O vídeo, pessoal, eu vou dividir em duas partes, né? Pontos positivos e pontos negativos. E nos pontos negativos, que é o que eu vou começar, eu vou dividir os pontos negativos dos mais tranquilos, né? Dos menos graves, melhor, para os mais graves, né? Então, o primeiro dos problemas que eu considero desse carro, na minha visão, né, na minha opinião, é relacionado à vibração. Esse é um carro 1.0, ele tem um câmbio automático, mas vale também para o câmbio mecânico, que é uma vibração que quem não está acostumado, quem não tem essa vivência com esse tipo de carro, vai achar um pouquinho. Por exemplo, ó, não sei se vocês estão conseguindo perceber, se a câmera está conseguindo captar o áudio, mas ele vibra bastante. Então, naturalmente, isso no longo prazo ele tem um problema de coxins, né? Porque em teoria o motor 1.0 3 cilindros, né? Todo motor 3 cilindros ele não é plenamente equacionado, que a gente fala, né? Ele não tem a distribuição, não de peso, mas de vibração, né? De ruídos, inclusive, totalmente equalizada como um 4 cilindros, justamente para o número de cilindros ser ímpar, né? Em função disso, a gente tem alguns outros probleminhas, né? Não é função disso, mas outros probleminhas. E aí são outros que também são menos graves, né? A parte de ruídos. Isso eu considero que é uma coisa até normal para esse carro, porque todo carro eu acho que da categoria tem, né? É um carro que ele tem muitos ruídos internos, né? Principalmente os que estão mais rodados, né? Isso muito por conta do acabamento. É um carro de entrada, né? Então esse é um carro que eu não acho pior, né? Particularmente eu já andei aí com todos os populares. Eu acho que os populares da Volkswagen são piores, né? Gol, Voyage, enfim, Kwid, Mob, enfim, são piores. Mas muita gente reclama de batuques, né? De ruídos internos, principalmente no painel e nas portas, né? Depois de um tempinho, depois de uma quilometragem. Então esse também é um problema muito falado pelos proprietários. Outro probleminha também muito falado é a parte de vedação, né? Algumas pessoas reclamam que a parte de vedação ela vai muito em função de pó que entra dentro da cabine, né? Que é um carro que você, dependendo da região que você mora, né? Muita gente que fala que mora em região onde tem mais terra, né? Minério de ferro. É um carro que, se você mesmo andar de vidro fechado, com a parte com ar-condicionado, é um carro que ele não vai ter uma vedação muito boa. Por consequência, é um carro que ele também não tem uma vedação acústica muito boa, né? De novo, aí aqui falando do motor, para mim ele vibra muito e é muito barulhento o motor, principalmente se você está esticando marcha. Isso, o Up, eu acho que é o campeão. Já tive um Up, a vibração dele, né? Vibração e ruído interno eram muito bons. Nem parecia 1.0, nem parecia que você estava num carro 1000. Agora vamos falar para os problemas mais críticos que eu considero. Primeiro deles, arrefecimento. Se você está procurando um carro dessa geração, né? A geração aí que foi de 2011, 2012 para frente, se não me engano foi 2012, me corrija se eu estiver falando besteira. Mas muitos Ford Ka, e isso não é um problema só para Ford Ka, mas acontece bastante para aqui, é problema de arrefecimento. Ou seja, geralmente os donos eles não cuidam muito na parte de arrefecimento, de trocar fluido, fazer a manutenção, né? Fazer a limpeza do sistema, né? Isso causa sobreaquecimento. Só que o ponto aqui, a grande questão é a tolerância que o carro tem para sobreaquecimento. Se você for ver se vocês pesquisarem Reclame Aqui, fóruns correlatos, vocês vão ver que esse carro ele tem muito problema de quebra de motor, né, por sobreaquecimento. Só que o problema não é esse. O problema é que o motor ele não consegue, muitas vezes você não consegue reparar o motor. Você tem que comprar um motor novo. E comprar um motor novo, você tem que comprar os componentes, às vezes correlatos do motor novo. Muitas vezes o motor é vendido com tudo, com bomba d'água, vela, cabo de vela. Então, o valor, se você pegar um carro que tiver o sistema de arrefecimento ruim, é provável que você tenha isso. Sobreaquecimento, baixa confiabilidade e quebra do motor. Segundo ponto que eu considero gravíssimo, já trabalhei na indústria, tenho colegas inclusive da Ford aí que devem estar me assistindo, me corrija se eu estiver falando nos comentários.
mas é problema de peças. Ah, mas todo mundo está com problema de peça, pandemia, deixou todo o mercado desabastecido. Concordo, gente, concordo 1000%. Mas a Ford ela tem um problema maior, que é quebra de contrato com muitos fornecedores. Como todo mundo sabe, a Ford deixou de produzir, né? Abandonou as atividades fabris em janeiro de 2021. Eu acho que foi 21, né? Estamos em 2022. Por consequência, ela fez muitas corridas finais com fornecedores. Ou seja, a corrida final é quando você estima o volume de carros que você vai ter na rua, né? Vamos supor, vão ter 100 mil carros na rua nos próximos 10 anos, né? A montadora faz essa conta, essa suposição, e com base nisso faz o pedido de peça. Então eu vou ter, vamos supor, um exemplo bem besta, eu vou precisar de 100 mil volantes do Ford Ka. Só que muitas vezes esse volume é muito vivo, gente, né? Volume e variação de venda. Muitas vezes os fornecedores, em função dessa parada da produção, desse interrompimento, desse encerramento de produção, muitos fornecedores não estão cobrindo com o contrato deles. Não vou falar marca, não vou falar quais são os componentes, mas você tem uma verdade que muitos não cumprem o contrato. Naturalmente, você tem um problema de fornecimento, naturalmente você tem um problema de suprimento e naturalmente você tem um problema de custo de manutenção e seguro. Então, se você olhar para os Ford Kas, né, fazer cotação de seguro, é um carro que ele só está aumentando preço de seguro. Colisão, se você ver alguns vídeos da Tony Mac, que foram vídeos que eu também usei como base para essa avaliação aqui, são carros que você demora muito para chegar a peças básicas, gente, uma porta, um para-choque, né? E não só isso, não fornecimento só, mas problemas de qualidade, gente, principalmente na parte de estamparia e na parte de componentes térmicos, radiadores, mangueiras. Muita gente está reclamando que com a saída da Ford, né, como produtora de carros, você tem a qualidade das peças piorando significativamente. E isso também é natural, né? Você acabando o contrato, os fornecedores não vão focar naquela linha. O ferramental, provavelmente, alguns deles já devem estar desgastados, então a qualidade naturalmente cai, né? E aí, gente, vai para o último ponto do vídeo, que é a questão de rede de concessionárias. Para quem está em grandes centros urbanos, isso acaba não fazendo tanta falta, né? A percepção ela não é tão grande assim no dia a dia. Mas para quem que está longe de centros urbanos, você ter um Ford, você depender de uma concessionária Ford é muito ruim, né? Hoje as concessionárias Ford tem muitas que estão fechando, né? A Ford teve uma reestruturação na rede de concessionárias muito forte. Reestruturação essa que basicamente foi fechar as concessionárias e redistribuir estoque, redistribuir fornecimento de peça para as outras. Então você tem um tempo de entrega maior, você tem muitas vezes agendamento de serviços, né? Eu consultei principalmente para esse carro aqui. Às vezes as revisões elas demoram de 3 a 4 dias para você ter o carro pronto. Então se você está na garantia e você não mora no centro urbano, muita gente que não mora em centro urbano vai acabar indo para a cidade, né? Que você vai fazer a manutenção do carro, para só entregar o carro. E geralmente você consegue pegar o carro no mesmo dia, né? Depois de 2, 3 horas. Aqui não. Muitas vezes, principalmente nas revisões de 50 mil, de 60 mil, muita gente reclama que o carro demora para ficar pronto. Isso para quem mora no interior é uma dor de cabeça gigante, que você vai ter que ir em um outro carro, você vai gastar com deslocamento, tempo. Então, pensem bem, né? Se você está com um Ford Ka que está na garantia, eu recomendo você manter a garantia. Mas pensa bem se você mora longe de centros urbanos, né? Enfim. E aí, gente, eu vou para a parte final do vídeo, que é: eu compraria? Minha resposta é não. Minha resposta é não, porque você vê outras opções no mercado que estão vivendo muito melhor. Quer um exemplo? Pega um Sandero. Você entra no clube do Sandero do Facebook e você vê muitos casos com um carro que está com 250 mil, 300 mil, e o carro está andando. E está andando com motorista de aplicativo, ou seja, quem usa severo o carro mesmo. Quem precisa do carro. Então, pensa bem. Avalie. Se você é motorista de aplicativo, avalie, né? Tem outras opções no mercado que vão te satisfazer. É isso. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e valeu!